Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos. Nessa noite, vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 e 5 da Gênesis. Só que está invertido aí. O quarto é o papel da ciência na Gênesis. E o quinto é os sistemas do mundo antigo e moderno. Mas nós vamos começar pelo 5 e depois vamos para o quarto. Tá? Deixa eu até colocar, o chat está aberto aqui. Se tiver pergunta, pode fazer, que eu possivelmente não vou saber responder, que o assunto de hoje é meio complicado, mas a gente conversa. Sistemas do mundo antigo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, baseou-se unicamente no que os sentidos percebiam. Então, eles ignoravam as mais elementares leis da física e das forças da natureza. Assim, vendo o Sol aparecer de um lado no horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se a Terra imóvel. Então, se nós pensarmos, o entendimento que nós tínhamos à época, que nós passamos por isso também, talvez não nesse mundo, mas no outro mundo, onde não havia o conhecimento científico, onde não havia telescópio para ver como que funcionam os outros mundos, foi natural essa época de nós acharmos que a Terra era o centro do universo. Porque realmente muitas pessoas até hoje acreditam nisso, que a Terra é plana, que ela é fixa e que o Sol e a Terra que circundam em volta dela por verem isso acontecer. Então, o norte do conhecimento deles são só os sentidos físicos. E assim, não poderia ser diferente mesmo. Como que a gente ia falar que a Terra gira em torno de si própria e dá volta em volta do Sol se ninguém via isso? Então, no início, se acreditava do jeito que está aí, que o Sol que dava a volta sobre a Terra. Acreditava também, e por incrível que possa parecer, tem gente que hoje ainda acredita, que a Terra era uma superfície plana e circular, igual uma massa de pizza, assim, plana e circular. Desconheciam os limites, a espessura, o interior, o que lhe ficava por baixo, porque eles nunca imaginavam que a Terra podia ser redonda. Então, eles imaginavam somente que era plana e circular, igual, como eu falei, no formato de uma pizza. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, né, era tido como uma abóbora real. É fácil a gente comparar isso. Sabe aquela coisa de vidro que a gente põe em cima do bolo, assim, o bolo redondo, para que nem um mosquito chegue de vidro? É uma abóbora aquilo, bem mal comparado. Então, eles achavam que o céu, como eles viam o céu acabar assim, rente ao chão lá, muito longe, eles acreditavam que esse céu era uma coisa que ficava fixa ali na Terra. Era tido como uma abóbora real, cujos bordos inferiores ficavam na Terra. E imaginavam que esse céu fosse de matéria sólida. Tanto que saiu daí o nome firmamento, que até hoje se fala, né? Estamos vendo o firmamento lá no final do horizonte, o firmamento. Por quê? Firmamento vem de firme. Então, eles acreditavam que o céu fosse uma coisa sólida que ficava presa nos cantos da Terra. Nos cantos da Terra. Tudo isso de acordo com o que eles viam, de acordo com o que eles observavam. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos engastados na abóbora, como lâmpadas suspensas. Então, eles achavam
que Deus colocou para iluminar, para deixar bonita a nossa noite, essas monte de luzinha à noite, que acendiam à noite e ficava brilhando. Ele nunca pensava que aquilo lá podia ser um mundo, que podia ser um sol, na verdade, não um mundo, podia ser um sol, muitas vezes até 8.000 vezes maior que o nosso sol aqui na nossa Via Láctea. Por quê? O entendimento era esse. Igualmente, era desconhecida a formação das nuvens pela evaporação das águas. Por que era desconhecida? Porque dificilmente nós vamos ver a água evaporando. Quando a gente vê uma neblina, assim, a gente pode achar que é uma neblina. Nunca iam imaginar que a água estava saindo do solo, evaporando e formando as nuvens. Daí, a existência de águas superiores e águas inferiores. Eles acreditavam que sobre esse céu havia um repositório de águas criado por Deus. E tinha as águas que vinham das fontes, dos poços, dos rios, dos mares que estavam aqui embaixo. Esse era o entendimento. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbora, caíam em chuva. E conforme a largura das frestas, essa chuva era branda ou torrencial. A gente pode achar até engraçado isso hoje. Pode achar, nossa, como era grande a nossa ignorância. Mas, dentro daquele conhecimento que tínhamos, era perfeitamente aceitável essa concepção do mundo. Hoje, com os estudos, a gente aprende na escola, nos primeiros anos de escola, como que é feita a evaporação da água, as nuvens. Mas, naquele tempo, não tinha condição de saber. Mas, isso é importante, 600 anos antes de Cristo, antes de Jesus, 600 anos, Tales de Mileto, que Mileto era uma ilha na Ásia Menor, uma ilha grega na Ásia Menor. Então, Tales de Mileto descobriu a esfericidade da Terra. Ele descobriu que a Terra era redonda. Como ele descobriu isso? Ele via que os navios desapareciam conforme indo no mar. Se a Terra fosse plana, mesmo o navio indo muito longe, podia ficar muito pequenininho, mas ele nunca ia desaparecer. Então, ele continuou os seus estudos e chegou à obliquidade da eclíptica e a causa das eclipses. Eu, para saber o que é obliquidade da eclíptica, tive que buscar no Google. Nada mais é que o que a gente vê. A Terra ela não é retinha, assim, ela não fica retinha, ela é oblíqua. Então, a Terra é como se fosse um peão, aquele peão que a gente joga no chão. Quando ele começa a dançar, assim, quando ele está acabando de rodar, ele fica dando voltas assim, meio deitado. A Terra faz isso. Então, tem até um movimento que a Terra ela faz de 25.500, 800 anos, mais de 25 mil anos, que ela chama precessão dos equinócios. Ela vai de um lado para o outro. Então, os polos mudam de lugar, muda todo o clima na Terra. Mas ele descobriu isso, que a Terra não era para cima. Descobriu também a causa das eclipses, por que constitui eclipse. Então, ele descobriu isso 600 anos antes de Jesus. De que forma ele descobriu? Não se sabe, mas ou ele era um desses espíritos que vem, espírito superior que vem para trazer um conhecimento novo na Terra, né? Ou ele recebeu isso de forma mediúnica, de espíritos que já acharam que ele já podia ter, nessa época, esse conhecimento. 100 anos depois, um século depois, Pitágoras de Samos, também grego, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo. Ele descobre que a Terra girava sobre ela mesma. Seu movimento anual em torno do Sol e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Ou seja, 500 anos antes de Jesus, Pitágoras já tinha feito essa descoberta. Da mesma forma que eu falei de Tales. Como ele descobriu?
ou, com mais certeza, ele era um espírito já mais evoluído, que veio com essa missão de fazer o mundo progredir rapidamente, ou recebeu de forma mediúnica. Eu acredito na primeira hipótese, onde ele descobriu que a Terra girava sobre ela, dava volta no Sol, ele incorporou os planetas e os cometas ao sistema solar. Mas essas descobertas levaram perto de 2.000 anos para se popularizar. Então, nós vimos aqui, que ambas as descobertas se deram até 500 anos antes de Cristo. Mas elas foram se tornar populares só em 1500. Olha o tempo que demorou. Então, nós vamos ver por quê. Por que será que demorou tanto tempo? Então, Kardec coloca que não dispõe de raros de manuscritos para se propagarem, as ideias permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. Nós estudamos também isso quanto à reencarnação, né? Todos os povos antigos, tanto os gregos, quanto os egípcios, quanto os indianos, todos conheciam a verdade da reencarnação, todas essas verdades que o espiritismo da mediunidade, a vida espiritual, mas esse conhecimento só era passado para os iniciados, ou seja, aqueles que ou era da nobreza, ali no caso do Egito, faraós, ou da Índia, ou eram esses mais iluminados. O povo em si, eles não levaram essas ideias. Mas também houve uma outra situação que nós vamos mostrar por que demorou tanto. Em 140 depois de Cristo, Ptolomeu, grego também, criou um sistema que vigorou perto de 15 séculos. Você vê, o Ptolomeu, a gente, se fosse ver naquela divisão dos espíritos que tem no capítulo dos espíritos, ele seria colocado como um pseudo-sábio ou um falso profeta. Ele trouxe uma visão completamente errada, mas que se adequava ao conhecimento religioso da época. Então, ela foi aceita, porque ele se conformava não com a verdade que estava na Gênese mosaica, a verdade do espírito, mas da letra. Então, acabou vigorando. Então, Ptolomeu, no ano 140 depois de Jesus, criou um sistema que vigorou perto de 15 séculos, onde a Terra é uma esfera no centro do universo e se compõe de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa é a primeira região dita elementar, né? Que era onde estava a Terra. Depois, a segunda, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esféricas concêntricas, girando em volta da Terra, a saber, o céu da Lua, de Mercúrio, ele já conhecia os planetas, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas cíclicas, do primeiro e do segundo cristalino, esfera sólida e transparente. Então, eles já tinham conhecimento dos planetas, já conheciam bem dizer, o Sol, era bem conhecido, os planetas, a Lua, mas vieram com essa ideia totalmente infundada e que vigorou de que a Terra era o centro do universo, porque estava de acordo com o que constava na Gênese, não só a Gênese mosaica, mas nas outras Gêneses. Além dos 11 céus, para cima estava o Empírio, morada dos felizes, ou seja, o céu que existia depois da morte. Então, por isso que até hoje as pessoas acham que o céu está lá em cima e o inferno embaixo, porque tinha esse conhecimento. No começo do 16º século, quer dizer, demorou 2.000 anos, Copérnico repete as ideias de Pitágoras lá atrás e publica um sistema que derruba o de Ptolomeu.
Segundo esse sistema, o Sol está no centro. Os planetas descrevem órbitas circulares em volta dele. A Lua é um satélite da Terra. Então, voltou o que tinha sido feito lá atrás por Copérnico. Né? Quanto tempo perdido de evolução, né, nessa área. Talvez, a gente não pode falar perdido, que as pessoas não estavam em condições de assimilar esse fato novo. Deixa eu ver, só para mim. Ó, não sei se vai dar para frente. Se tiver, eu já falei. Eles nunca acreditavam que a Terra girava em torno dela, por quê? A teoria era até lógica. Eles falaram assim, se a Terra girasse em torno dela, um objeto que caísse do alto das velas de um navio, quando fosse bater no navio, o navio já tinha passado. Né? Porque com o movimento da Terra, o navio já tinha passado. E por incrível que pareça, faz alguns anos já, eu saí aqui perto de casa, eu saí todos os dias de manhã para levar a cachorrinha para passear. E eu vi um moço conversando com a mãe dele. E ele falou assim, mãe, esse negócio que a Terra gira em torno dela é mentira. Ele usou a mesma teoria lá de trás. Ela falou assim, por que, filha, é mentira? Por quê, mãe? Se a Terra girasse e uma pessoa pulasse de paraquedas, aqui em Marília, ela caía em Bauru, mãe. Então, você veja que se nós só pensarmos de forma assim, do que os nossos sentidos conseguem ver e compreender, tem até uma lógica, né? Mas, depois de Galileu, falou assim, ó, isso ocorre se a gente estiver dentro do navio, logicamente, vai cair, mas se olhar de longe, a gente vai ver que o objeto vai fazer uma curva para cair naquele lugar lá. Então, uma compensando a outra, a atmosfera sempre vai acompanhar o que está aqui na Terra. Mas, esse menino falando para a mãe dele, eu dei risada, mas quando eu fui ler a Gênesis agora, eu vi que o que ele estava falando foi o que os cientistas anteriores a Galileu, que descobriu, faltou o nome que é Copérnico, né? E a Copérnico, antes deles tinha esse pensamento, que a Terra não podia girar. Por isso que até hoje tem essa coisa da Terra plana. Porque o entendimento médio assim, da população, meu também, que eu não entendo nada dessa parte científica, podia até acreditar numa situação dessa. Olha, se a Terra gira. Um dia eu falei isso, acho que ele não está conosco hoje, um participante lá do nosso centro, ele falou assim, Edson, desse jeito aí, aconteceria o seguinte, você está andando num ônibus, você dá um pulo no primeiro banco, a hora que você cai no chão, você está no último banco já. Então, hoje a gente tem essa consciência que não pode ser assim, mas também tinha uma lógica. Então, voltando aqui. Em 1609, Galileu inventa o telescópio. Pronto. Aí já melhorou. Aí arrumaram um jeito de observar mais de perto as coisas. Porque esses espíritos, como Galileu, que eles falam que Galileu depois reencarnou-se como... Hoje eu estou dando branco, daqui a pouco eu lembro. Era muito Flammarion, Camille Flammarion, que ele reencarnou como Camille Flammarion e ajudou muito Kardec na elaboração da Gênese. Então, com certeza é um espírito mais evoluído, mas, pela sua evolução, ele conseguiu inventar o telescópio. E aí, o telescópio de Galileu devia ter uma potência muito baixa com os espelhos que ele colocou ali. Nem se compara com os telescópios até que saem da atmosfera terrestre hoje. Mas, com a sua genialidade, ele conseguiu, inventa o telescópio, descobre os 4 satélites de Júpiter, coisa de física ele descobriu. Júpiter já era conhecido, ele conseguiu descobrir os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções e reconhece que os planetas não têm luz própria. Quando nós falamos de Deus, falamos que uma das características que a gente podia observar na obra de Deus é a perfeição,
que no universo é tudo perfeito, e é tão perfeito que, 500 anos atrás, Galileu já conseguiu ver as revoluções que esses satélites de Júpiter faziam em volta de Júpiter, tão longe, ele conseguiu medir certinho o tempo que demorava. Por quê? Porque são perfeitos. Você vai observando e ali você vai ter a certeza daquele movimento. Desde então, desmorona o alicerce dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como semelhantes à Terra, as estrelas por inumeráveis sóis, e o Sol como uma estrela. Logicamente, tanto Galileu, principalmente, sofreram, e Copérnico também, sofreram uma repressão muito grande da igreja. Galileu teve até que falar que ele não falou, não, que a Terra era redonda, que o Sol, a Terra que dava volta em torno do Sol, porque senão ele ia morrer na pena máxima, né? Então, foram homens corajosos, mas que tiveram que até camuflar um pouco o seu conhecimento, porque a igreja achava de forma totalmente errada que a ciência fosse desmentir a Bíblia. Então, o maior medo da religião era que a ciência quebrasse toda a pirâmide da Bíblia, tirando a base, que é o quê? A Gênesis, de como nasceu o mundo. Mas nós vamos ver daqui a pouco que não. Muito pelo contrário. A ciência vai ajudar-nos a compreender a grandiosidade da obra de Deus. Quanto nós necessitamos da ciência para perceber hoje como funciona o microcosmo, ou seja, todas as partinhas do nosso corpo, analisar como funciona cada célula do nosso corpo, ou então o universo, o macrocosmo. Então, a ciência, ela vai ajudar-nos muito a entender até a Gênese mosaica e a Bíblia em si. E não é uma coisa que vai derrogar, só se seguirmos ao pé da letra. A partir de Copérnico e Galileu, os velhos princípios que se ocupavam de explicar o universo deixaram para sempre de existir. A astronomia só podia avançar e não recuar. É por isso também, não só por isso, como nas artes, na ciência, esse período foi chamado de iluminismo, ou seja, antes a Idade Média era a Idade da Sombra, que vigorou até 1500. Então, dessa época para cá, já apareceu, um pouco para trás de 1500, a Idade Média, já apareceu esse conhecimento novo, que veio trazer um impulso muito grande para a ciência. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos, e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessados em manter os erros que sentiam-se fundados. Inclusive nessa questão do inferno, né? Porque se falava que o inferno ficava embaixo, mas a partir do momento daquela coisa fixa, que a Terra é redonda, não tem mais embaixo e em cima. Então, aquela questão do inferno, que era usada muito como opressão para as pessoas acatarem o que a igreja estava falando, perde a razão de ser. Então, mas para trazer esse conhecimento novo, eles tiveram que, como está ali, muitas lutas contra a ignorância. A ignorância, ela não é só ignorância. Nos movimentos de mudança, tem dois tipos de movimentos. Aqueles que querem mudar e aqueles que não querem a mudança. E, geralmente, aqueles que não querem a mudança são em número maiores, um número maior e, muitas vezes, mais obstinados. Por isso que a mudança é difícil. Mas chega uma época, igual nessa época de Copérnico e Galileu para frente, onde
vão reencarnando não só aqueles grandes como Galileu, Copérnico, mas outros espíritos já com uma mente aberta. E aí, mesmo que a opressão chegar a eles, vai ser difícil deles realmente cederem. E é só lembrar que nessa época também reencarna Lutero. Alguns livros trazem que Lutero é a reencarnação de Paulo. E Lutero, ele, além de fazer reformas, de ser contra o pagamento daquele dinheiro para você chegar bem no céu, contra um monte de coisas que ele achava muito errado, apesar de ser da Igreja Católica, ele achava muito errado, Copérnico fez uma coisa esplendorosa, que foi a tradução do Novo, depois do Velho Testamento para o alemão. Então, as pessoas, à época de Lutero, eles iam na igreja, como que eram as missas? Feitas até pouco tempo, no Brasil, até coisa de um século atrás, eram feitos em latim. Ninguém entendia latim. Então, as pessoas respondiam só o amém quando o padre acabava de falar, mas não sabia nem o que o padre estava falando. Agora, com a tradução do Evangelho e do Velho Testamento feito por Lutero, esse conhecimento chegou ao povo. E depois que chega ao povo, não dá para você segurar mais. Porque eles saíam e iam lá para o padre e falaram: padre, o senhor fala isso, mas aqui está escrito isso. E aí foi uma revolução total de conhecimento. A história da origem de todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Então, até aqui, nós estamos falando do 5º capítulo, Sistemas do Mundo Antigo e Moderno. Nós vamos agora entrar no papel da ciência da Gênese. A história da origem de todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência. Então, no início, não tinham livros, né? O próprio Evangelho de Jesus não deixou nada escrito, foi escrito, juntado mais ou menos 70 anos após Jesus. Então, ficava nos pergaminhos, cada um carregava um pedacinho, depois foi juntando. Então, esses eram os primeiros livros religiosos que também tinham conhecimento científico, conhecimento da parte de medicina bem rudimentar, mas estava tudo dentro dos conhecimentos religiosos. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência. E como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, deram explicações sobre a formação do universo, de acordo com o conhecimento da época. Então, não houve só a Gênese de Moisés, que a gente conhece no Velho Testamento. Todas as religiões tinham gênesis muito parecidas, mas Kardec vem colocar, não sei se nesse capítulo ou no capítulo que ele vai falar da Gênese mosaica, que a Gênese mosaica é a mais próxima, tirando, se nós não observarmos só a letra, mas o espírito por trás da letra, a mais próxima do que a ciência hoje comprova. Todas as Gênesis, aqui mesmo, todas as Gênesis antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, é incontestavelmente a de Moisés. Então, se nós formos pegar a criação do mundo em 7 dias, lógico que não foi. Mas se nós vamos ver depois disso, a estudarmos a Gênese mosaica, mas se nós dividirmos esses dias em períodos, muitas vezes até de milhões de anos, nós vamos ver que foi daquele jeitinho que aconteceu. Então, tem que procurar sempre o espírito por trás da letra. Se nós pegarmos só a letra, vai ficar errado mesmo. Então, Kardec coloca, alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais, seja da falsa interpretação de certas palavras, passando de idioma em idioma para a tradução. Então, como vai se traduzindo, vai se perdendo muitas vezes o sentido original do termo. Porque se hoje nós ainda temos esse problema,
uma palavra só designa diversas coisas, lá atrás as línguas eram muito mais pobres. Então, o número de palavras era muito reduzido. E isso causava muito problema na tradução. Então, ele fala assim, ó, por duas coisas, seja por esse problema da tradução, seja pela forma alegórica do estilo oriental, da qual se tomou a letra em lugar de procurar o espírito. Então, no sentido oriental, era feito tudo em forma assim de uma lenda. É igual a lenda do Adão e Eva. É igual, nós vamos ver agora, a lenda de Noé. São tudo lendas que, por trás das lendas, tem fatos científicos e históricos verdadeiros, mas que eram passados como lendas. Então, se formos ler o Velho Testamento, principalmente a Gênesis de Moisés, buscando somente o que está escrito, o que muita gente faz até hoje, é lógico que a ciência nunca vai bater com o que está na Gênesis. Por que não se ergueu mais cedo o véu? Por que demorou tanto? Se há 600 anos antes de Jesus já se sabia que a Terra girava em torno dela mesma, que ela não era o centro do universo, que ela girava em torno do Sol, por que demorou 2000 anos para chegar a esse conhecimento? Então, Kardec coloca, primeiro, pela falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podiam dar. Então, mesmo o Espiritismo aconteceu isso. Por que Jesus não pôde abrir tanto? Ele deu os princípios da reencarnação, da vida espiritual, mas ele não abriu muito porque faltavam a participação da ciência. A gente sempre fala assim, ó, hoje é fácil você conceber que o pensamento é energia, porque você pega um celular, sabe daquele seu celular, sai uma onda que vai até uma estação retransmissora, depois vai com um satélite, que vai para outra estação retransmissora e vai naquele celular que você está falando, isso em milésimos de segundo. Então, hoje é fácil nós entendermos isso, mas e há 2000 anos? Seria muito difícil. E outro problema também é o princípio da imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra. Então, é aquela questão de todo cientista que fosse falar que a Terra não era o centro do universo, seria chamado de que ele estava cometendo uma blasfêmia, ou seja, falando mal da lei de Deus. E isso daí acabava em fogueira, acabava na obrigação de tomar cicuta, tomar um veneno para morrer. Então, mesmo aqueles cientistas jamais evoluídos, muitas vezes eles não disseminavam aquele conhecimento, porque senão seriam mortos. Então, hoje é mais fácil a gente entender isso. A ciência, levando as suas investigações até as entranhas da Terra e as profundezas do céu, tem demonstrado, pois, de maneira irrecusável, os erros da Gênese mosaica, presa à letra, e a impossibilidade de terem ocorrido ferindo profundamente as crenças seculares. Então, quando ela começou a aprofundar no estudo das rochas, porque cada camada de rocha significa mais ou menos, sei lá, 1 milhão de anos, 500 mil anos, 100 mil anos, porque vai sedimentando ali, forma aquela camada. Então, a ciência começando a estudar por isso. E hoje já tem essas técnicas de ver pelo carbono, acho que é 14, não me lembro, que é pelo carbono, ele sabe certinho quanto de um fóssil, de quanto mil anos para trás é um fóssil. Então, quando você vem falar, não, a Terra formou em 7 dias, logicamente que não. Mas a gente vai ver que está sendo buscado o espírito e não, ou a letra e não o espírito. Somente as religiões estacionárias podem temer a descoberta da ciência. Quando nós estudamos há 2 semanas sobre a revelação espírita, né? Se realmente a revelação espírita era uma revelação divina, nós vimos lá que Kardec deixou bem claro que o espiritismo é progressista. Se a ciência provar alguma coisa que o espiritismo falou não está certo, Kardec falou, nós passamos a aceitar o que a ciência está falando. Mas nós vimos também, naquele dia,
que as grandes, não transformações que o Kardec falou, mas os grandes prosseguimentos do estudo de Kardec foram feitos principalmente dentro da obra de Chico Xavier, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. Eles que vieram complementar, porque Kardec, em 12 anos, né, que ele, do livro dos Espíritos 57 até o seu desencarne 69, da 12 anos, ele fez muito, além desses 5 livros, toda a revista Espírita que ele editava, aquele monte de cartas que ele respondia. Então, ele não podia abrir mais do que abriu. Mas Chico veio com essa missão de continuar o estudo de Kardec. Há muito tempo eu já vi um cientista espírita falando assim, que o que Kardec falou, a ciência já comprovou tudo. Mas o que André Luiz falou ainda está longe de comprovar, porque foi uma complementação, que ainda a ciência tem que progredir bastante ainda. Então, ele fala o seguinte, que as religiões fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar Deus em suas obras. É que nós vimos a semana passada, tratando uma coisa que o Drauzio Varela publicou de novo. Ele tinha publicado há uns 3 anos, publicou de novo faz 10 dias. Ele falou, olha, não tem como ter outro planeta no universo com vida, porque foram tantos fatos aleatórios que geraram o homem na Terra que é impossível ter outro. Então, o Espiritismo fala, não, a ciência está certa, do jeito que ela falou. Houve a progressão das espécies, mas o que a ciência não descobriu é a parte espiritual. E com a parte espiritual, ela vai um dia aprender que na progressão das espécies tinha as mãos dos enviados de Jesus, cuidando de tudo isso. Cuidando de todo o progresso das espécies. Então, a Gênese compreende 2 partes. A história da formação do mundo material e a da humanidade, considerada em seu duplo princípio, tanto material e espiritual. A ciência se tem limitado a pesquisas das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas tem estudado o envoltório carnal. Houve um progresso muito grande, né? Hoje, com esse monte de aparelhos que tem para fazer esse monte de exames que retalha a pessoa assim por dentro, descobre qualquer coisinha pequena e fala o que é, houve um trabalho muito, muito grande nesse sentido, mas apenas o lado material. A maioria dos cientistas, e até assim, espíritos bastante, ou melhor, profissionais bastante eficazes, eficientes. Eu vi uma entrevista no Roda Viva faz, eu não sei se uns 5 anos, de uma médica neurologista brasileira, ela assim, é muito conceituada em todo o mundo, não só no Brasil. Mas, no final do programa, o apresentador perguntou assim a ela, a senhora acredita na mente? Ela falou, não, mente não existe, só existe o cérebro. Então, são conhecimentos que quem estudou a parte espiritual, básicos, mas que a ciência ainda está um pouco longe de chegar. Então, Kardec continuou falando, mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência, propriamente dita, e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Nós já falamos bastante nisso. Quando a medicina descobriu o perispírito, mas será um avanço maior que todos, porque as doenças passarão a ser curadas sem precisar fazer incisão no corpo, somente trabalhando no perispírito. Olha que progresso vai ser, mas vamos chegar. A filosofia, que tem particularmente esse gênero de estudos em suas atribuições, formulou sobre esse ponto
apenas sistemas contraditórios. E muitos filósofos desencarnaram sem saber de onde viemos, para que estamos aqui, para onde vamos. E muitas vezes uma criança de vocês que está na pré-mocidade já sabe isso. Olha o progresso da doutrina espírita, hein? Uma criança de 14, 13 anos sabe que muitas vezes um filósofo muito importante desencarnou sem saber. Então, essa questão, todavia, para o homem é a mais importante, esse conhecimento da gênese espiritual, por dizer respeito a seu passado e seu futuro. Sobre essas questões, a ciência está muda. Muitos cientistas, principalmente os grandes cientistas, não. Mas a pequena ciência ainda acha que não há vida após a morte, que tudo acaba no momento da morte. Então, tão longe ainda da verdade real. Todas as religiões são acordes com o princípio da existência da alma. Todas as religiões falam, tem alma. Mas não se põe de acordo nem sobre sua origem, muitas acham que são criadas no momento do nascimento, nem sobre o seu passado ou futuro, nem aquilo que lhe é essencial sobre as condições das quais depende sua sorte futura. Eu pus forte ali, mas é sorte, eu digitei errado. Sorte futura. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é todo experimental. Com a ajuda da faculdade medianímica mais desenvolvida e melhor estudado, o homem tem um novo instrumento de observação. Então, a gente até falou nisso quando está falando da revelação espírita, porque numa reunião mediúnica, quem já participa de reunião mediúnica há algum tempo, já vai percebendo, não é coisa nem que ele leu em livro. Olha, se um espírito é muito apegado às coisas materiais, ele vai ficar lá junto. Onde foi o espírito que falaram isso? Não, ali. Foi o que o Kardec falou lá no outro capítulo, que a maioria não, um grande número de pessoas não sabe que morreram depois do desencarne. A gente vê isso em quase toda reunião mediúnica. Então, é um aprendizado constante e prático, experimental. Então, Kardec coloca de uma forma muito sábia, ele fala assim, a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral, nós já vimos, né, com Galileu. E o que o microscópio foi para o mundo dos infinitamente pequenos. Então, ele está falando o seguinte, o telescópio abriu o macrocosmo. Já o microscópio e tudo o que saiu do microscópio, né, toda essa parte de exame que nós fazemos hoje, foi pegar os infinitamente pequenos. Mas a mediunidade abriu o mundo espiritual. Os próprios espíritos vieram de lá para cá falando como que é lá. Porque senão, como que saberíamos isso? Então, os próprios espíritos vieram trazer essas revelações, como eles chegam no mundo espiritual. Eu não sei se a maioria aqui já leu o livro Céu e Inferno, mas é muito bom ler. Do metade para o final desse livro do Pentateuco Espírita, kardeciano, Kardec evoca os espíritos logo após o seu desencarne. Então, a gente vai lá aprender o que ocorreu com o espírito depois da morte, baseado na forma que ele viveu aqui na Terra. Então, tem espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, e uma série de classes, onde a gente pode tranquilamente aprender o resultado das ações aqui na Terra. Então, o mundo espiritual e o mundo material, estando em contato incessante, são solidários um com o outro. Ambos têm sua parte na ação na gênese. Nós acabamos de falar agora há pouco, que na progressão das espécies, tinha efetivamente a participação dos espíritos cuidando disso. Tanto que Emmanuel e André Luiz falam que se voltasse 20 mil anos para trás, não ia ter o padrão que se observa nos genes recessivos e dominantes, né, que Mendel achou lá nas ervilhas, ele não ia conseguir achar. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual,
é impossível constituir uma gênese completa. Não tem como. Era preciso essas duas chaves para se chegar a uma solução mesmo aproximada. Então, o Espiritismo veio dar condições para o entendimento da Gênese. Como chegaram aqui, como chegou aqui a vida, nós vamos ver a Gênese orgânica daqui umas semanas, como chegou a vida aqui na Terra, como foi dado esse primeiro progresso, a mão, como eu falei, dos emissários de Jesus nesse progresso.